Atenção, essa é a notícia do ano. Aliás, se eu tivesse apostado que isso aconteceria agora, lá atrás, eu teria ganhado a minha aposta. Porque eu disse que isso ia acontecer, muitos duvidaram daquilo que eu falava, mas agora isso está se comprovando. Antes de você terminar de assistir esse vídeo, por favor, encaminhe esse vídeo para os seus amigos, curta e compartilhe. O assunto é importante. Vamos lá. O que aconteceu? Desde que o presidente Bolsonaro lançou o Flávio Bolsonaro como nosso pré-candidato a presidente, eu disse para muita gente, inclusive para alguns amigos meus Faria Limers, que estão lá vestidinhos daqueles coletes da Faria Lima, né? Eu falei para eles, o Flávio vai crescer rapidamente nas pesquisas, o Flávio vai diminuir a sua rejeição de forma muito rápida e o Lula vai ter uma crescente na sua rejeição. Eu disse isso, se vocês procurarem aqui na minha página, alguns meses atrás, logo que o presidente Bolsonaro anunciou o Flávio como pré-candidato, eu disse isso várias vezes. Não só para esses meus amigos, mas também publicamente. E é isso que está acontecendo agora. Vejam só essa notícia que eu vou colocar para vocês nesse exato momento. Pesquisa deve mostrar Flávio Bolsonaro à frente de Lula pela primeira vez. Nova rodada do Paraná Pesquisa pode trazer reviravolta no cenário eleitoral. O avanço do senador, nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro, depende agora do eleitor de centro. E aqui está dizendo que nos próximos dias o Instituto Paraná Pesquisa pode trazer um dado politicamente explosivo. Flávio Bolsonaro à frente de Luiz Inácio Lula da Silva nas intenções de voto. E é isso mesmo. Eu não tenho os dados dessa pesquisa, não tenho as informações dela, mas, como vocês estão vendo, está na Veja. Então, certamente nos próximos dias deve sair essa pesquisa nacional do Instituto Paraná Pesquisa, que certamente foi o instituto que mais acertou nessas últimas eleições. Mas o fato é, aquilo que eu falei para vocês que ia acontecer, está acontecendo. Isso tem algumas questões que é preciso que a gente leve em consideração para vocês entenderem. Primeiro, a jovialidade e a leveza do Flávio. O Flávio sempre foi conhecido em Brasília como o mais político da família, porque conversa com todo mundo, tem boas relações, sem abrir mão das suas próprias posições, que são as nossas bandeiras, as nossas convicções, mas é uma pessoa que dialoga com todo mundo e tem uma excelente relação com os partidos do centro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Lula está cada vez mais o Biden brasileiro, tá gagá. Ninguém consegue levar a sério o Lula. Então era natural que a sua rejeição crescesse cada vez mais. Ele vai tentar medidas populistas, como já tem tentado, mas vai intensificar essas medidas populistas ao longo desse ano. As medidas populistas que o Lula vai tentar tomar, em primeiro lugar, desagrada uma parcela considerável do eleitorado. Segundo ponto, não dá tempo para que ele, mesmo com essas medidas, se elas forem aprovadas, não há tempo hábil para que o Lula tenha efeitos políticos dessas próprias medidas para a eleição que já é agora, em outubro, e esse ano é um ano que passa rápido, nós temos Copa do Mundo, depois já são convenções partidárias, já começa a campanha. Então esse ano vai voar. Terceiro ponto, a eleição está polarizada. É Lula de um lado, com as esquerdas, e Flávio Bolsonaro no nosso lado. Existe também um outro ponto que nós temos que levar em consideração, que é uma resistência dos partidos de centro com a candidatura do Lula, justamente porque ele é um produto vencido. Ele passou o tempo, nunca teve um bom mandato, vamos falar abertamente entre nós, mas os partidos de centro que frequentemente gostam de quem está no poder, independente de quem ele seja, também existe uma resistência muito grande dos partidos de centro em relação à candidatura do Lula. Então nós vamos ter, na eleição que vai se iniciar em agosto, Lula, um produto vencido, desgastado, com a rejeição crescente, enquanto isso Flávio Bolsonaro, que carrega consigo o capital político do presidente Jair Bolsonaro, mas com uma rejeição cada vez mais caindo, por conta de todos esses fatores que eu falei para vocês agora. Eu fiz um vídeo recentemente que eu comentei, o Flávio Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Muita gente riu de mim, muita gente falou, Felipe, você é um péssimo analista político. Outros tantos tiraram sarro. Vocês escrevam isso que eu estou falando para vocês. Pelo andar da carruagem, se tudo continuar caminhando do jeito que está, Flávio Bolsonaro tem sim chances reais de ganhar a eleição no primeiro turno. E digo mais, já disse e vou repetir, se daqui a algumas semanas, a alguns meses, se lá próximo das convenções partidárias, o Lula perceber que esse cenário do Flávio ganhar a eleição no primeiro turno é real, eu, Felipe Barros, não duvidaria
que o próprio Lula resolvesse pegar suas malas e ir viajar o mundo com a Janja. O Lula já tem feito isso ao longo desses últimos 4 anos, pago com dinheiro público, porque ele está em lua de mel com a Janja, né? Paga com dinheiro do contribuinte brasileiro. Então, eu não duvidaria se esse cenário permanecer do jeito que está, como eu disse que aconteceria, lá na frente o Lula desistisse da candidatura. Mas, contudo, entretanto, não é esse cenário que nós temos hoje. O cenário que nós temos hoje é justamente da polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro, com Flávio já na frente do Lula nesse cenário eleitoral que será revelado pelo Instituto Paraná Pesquisa nos próximos dias. Agora eu quero contar para vocês uma informação de bastidor. Você que está sentado, fique sentado. Você que não está, sente-se. Hoje, um grande figurão, presidente nacional de um partido, me ligou. Eu estava numa agenda lá em Sertanópolis, uma cidadezinha do interior, aqui do Paraná, próximo a Londrina, como vocês puderam acompanhar. Eu estou rodando o Paraná inteiro no nosso movimento Acorda Paraná, divulgando o nome do nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro e a minha pré-candidatura ao Senado aqui pelo estado do Paraná. Então eu estava lá em Sertanópolis hoje. Esse grande figurão, né, que eu conheço, tenho uma boa relação com ele, me ligou e falou para mim o seguinte: Felipe, nas pesquisas que o partido está fazendo, em alguns estados chaves, o Flávio já está na frente do Lula. Eu falei, fulano, mas quais estados? Minas Gerais, Rio de Janeiro e em São Paulo. São 3 estados que são chaves. Quem disse isso não foi o Felipe, não foi o Murilo Hidalgo do Instituto Paraná Pesquisa, foi um grande figurão de um partido do centro aqui do nosso país que me ligou e me disse essa informação de bastidor, comprovando ainda mais, essa é mais uma evidência de tudo isso que eu estou falando para vocês, que a tendência é o Flávio crescer rapidamente, como já está acontecendo, que a tendência é a rejeição do Flávio cair, como está caindo, e a rejeição do Lula numa crescente. A ponto de que, essa é a segunda previsão que eu faço, vocês me cobrem se eu estiver certo, e também me cobrem se eu errar, mas eu aposto que o Flávio, se continuar nesse ritmo, tem chances reais de ganhar no primeiro turno. Isso depende de cada um de nós, temos que fazer o nosso papel de conscientizar a população da importância das eleições desse ano, de nós tirarmos a gangue do Lula do Palácio do Planalto, de nós elegermos maioria no Senado Federal, de modo que a gente possa colocarmos um presidente do Senado Federal alinhado com aquilo que a gente pensa e fazer uma boa bancada de deputados federais. Então, excelente notícia para nós, péssima notícia para os petistas, graças a Deus, notícia bombástica, que é essa que eu acabei de revelar para vocês, e que vai mexer no tabuleiro eleitoral das eleições que se aproximam aí de outubro. Felipe, qual é a consequência disso? Nós vamos ver, então, nas próximas semanas, nesse cenário se consolidando, nós vamos ver vários partidos de centro declarando apoio ao nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro. Não sei se agora, acredito eu que um pouco mais para frente, né, mas nós já vamos ver vários governadores, outros partidos, começando a aderir, buscar o Flávio para montarmos palanques regionais em cada um dos estados. Nós vamos ver, depois dessa pesquisa, a pré-campanha do Flávio ganhar ainda mais corpo, o que vira uma bola de neve. Com isso, a campanha do Flávio, que já está decolando, decola ainda mais, a rejeição do Lula passa a ir lá para a estratosfera, né, enquanto a rejeição do Flávio vai caindo. Então, notícia maravilhosa nesta tarde e nos próximos dias, então, nós teremos o levantamento inteiro dessa pesquisa e eu volto aqui para comentar ponto por ponto dessa pesquisa que vai sair do Instituto Paraná Pesquisa. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe o nosso Brasil, o nosso Paraná. Um beijo a todos.